Olá pessoal, eu sou Hugo Brizola, eu sou professor de hematologia do Estratégia Med e eu vim hoje apresentar para você o nosso curso multimídia, né? O curso que vai te apresentar as principais imagens de hematologia que você tem que saber para a sua prova de residência. E aí eu sei que a hematologia não tem muitas imagens, tá bom? Hematologia é uma ciência microscópica, né? Mas a gente tem sim algum grupo de imagens que são bem frequentes nas provas e que eventualmente você pode se lidar aí com eles em uma prova multimídia, tá bom? Eu dividi esse curso aqui em 3 partes, tá? Focando primeiro aqui na hematoscopia, depois a gente vai falar do mieloma múltiplo e na última aula a gente vai falar aí de várias outras imagens que são relevantes, tá bom? E hoje a gente vai começar agora com a aula de hematoscopia. O que é a hematoscopia? Hematoscopia é a visualização das células hematológicas do sangue periférico, é a lâmina do sangue periférico. Na hematoscopia, a gente olha as células de uma gotinha de sangue do paciente e a gente vê a sua morfologia. E através da sua morfologia, a gente avalia uma série de alterações que podem estar aí associados a condições patológicas, tá bom? Eu trouxe para você aqui 5 alterações clássicas de hematoscopia que podem ser mais cobradas na sua prova multimídia, que você precisa saber a imagem, tá bom? Existem inúmeras outras, mas essas aqui eu acredito que sim podem vir em imagem e você precisa reconhecer, tá bom? A gente vai ver elas e aí a gente vai conseguir discutir cada uma delas. Eu vou trazendo aí com a sua patologia mais associada, tá bom? Para a gente conseguir aí identificar e você gravar bem essas imagens, tá? Começando pelo mais clássico, o neutrófilo hipersegmentado. O neutrófilo hipersegmentado é esse segmentado que tem mais de 5 núcleos, tá bom? Mais de 5 lobulações em seu núcleo. Ele pode ter 5 ou mais. Habitualmente, o segmentado tem lá 4 lobulações. Agora, o hipersegmentado, ele tem 5, eventualmente 6 ou até mais lobulações. Isso é muito importante porque ele é patognomônico. Se você vê esse neutrófilo hipersegmentado, você vai identificar uma condição que chama anemia megaloblástica. E aí a gente precisa lembrar que a anemia megaloblástica é aquela condição, aquela anemia, resultado da deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. A vitamina B12 e o ácido fólico são 2 nutrientes essenciais na síntese de DNA. E aí, se você não tem esses nutrientes por algum motivo, você não tem DNA, você não tem ácido nucleico suficiente para completar as divisões celulares. Se você não completa as divisões celulares, as células vão ficando grandes, elas não se dividem adequadamente. Por isso, a anemia megaloblástica é a mais comum das anemias macrocíticas, de VCM aumentado. Mas tem que lembrar que não só a série eritroide, não só as hemácias são afetadas pela falta de DNA, mas também os neutrófilos, os segmentados. Por isso surge o neutrófilo hipersegmentado. Ele é muito cobrado nas provas. E aí, eu não vou entrar em detalhes sobre a anemia megaloblástica, mas eu queria que você lembrasse que a principal causa de anemia megaloblástica é a famosa anemia perniciosa, uma gastrite atrófica autoimune, resultando aí numa deficiência de absorção de vitamina B12. Tá bom? Vamos ver uma questão sobre isso? Olha aqui, uma questão lá da USP, USP de São Paulo, né? O que o pessoal da USP trouxe? Olha, um homem de 48 anos, solteiro, advogado, que está com queixa de fraqueza e falta de ar progressiva há 3 meses. Nas últimas 4 semanas, edema de membro inferior, palpitação. O exame físico mostrou que o paciente está descorado e ictérico, com parestesia, muito típico, né? Parestesia na deficiência de vitamina B12. A pressão arterial era normal, o pulso normal, o hemograma revelou uma hemoglobina de 4,4 com VCM aumentado. Só isso você já suspeita de anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, né? Anemia macrocítica com sintoma neurológico, eu penso. Mas aí ele me traz uma imagem que não tem dúvida, você não precisava nem ler todo esse texto. Você olha essa imagem e aí você já fecha o seu diagnóstico, olha lá. O que é isso aqui? O que é essa belíssima célula? No esfregaço de sangue periférico, a gente vê um neutrófilo hipersegmentado. Vamos lá,
Qual o diagnóstico mais provável? Não tem dúvida, esse paciente tem anemia megaloblástica. Neutrófilo hipersegmentado, anemia megaloblástica. E aí você vai buscar nas suas alternativas anemia megaloblástica e você não vai encontrar, mas você vai encontrar lá nas suas alternativas a anemia perniciosa, que é justamente o tipo mais, a causa mais comum de anemia megaloblástica. Não preciso nem ler as outras alternativas. Essa é a beleza da prova multimídia. Ela te guia muito rápido, ela te chega no diagnóstico. São imagens icônicas, imagens que você precisa saber. Tá bom? Como, por exemplo, a próxima imagem, que é o famoso drepanócito, a hemácia em foice, né? Então você consegue olhar aqui, ó, que a hemácia, ela normalmente tem esse formato bicôncavo, né? Ela é não é esférica, mas ela tem esse formato aí porque ela não tem núcleo. E esse formato é importante para a hemácia, porque esse formato permite que a hemácia se aperte. Quando ela precisa passar pela microcirculação, ela consegue se apertar e passar. Mas aí, em algumas condições, altera-se esse formato e gera, por exemplo, aqui a famosa hemácia em foice, o drepanócito, típico da anemia falciforme. Se você lembrar lá, o que é a anemia falciforme? Uma doença congênita, né? A anemia falciforme é uma anemia hemolítica hereditária, resultante de uma mutação que troca lá o ácido glutâmico pela valina na molécula da beta-globina. Lembra que a molécula de hemoglobina ela é composta por 4 globinas ligadas a um grupo M. Então, cada uma dessas globinas precisa ter um tipo. Geralmente são 2 alfa e 2 beta. E aqui a anemia falciforme é uma mutação na beta-globina. E o que essa mutação ocasiona? Essa mutação faz com que a beta-globina consiga se polimerizar, consiga gerar uma hemoglobina anômala chamada HbS. A HbS, ela se liga, uma HbS se liga na outra, formando uma fibra. E essa fibra altera o formato da hemácia, gerando o drepanócito. Então o drepanócito surge por causa da HbS. E qual que é o problema do drepanócito? O drepanócito ele é menos deformável que a hemácia normal. Então, o drepanócito leva a vasoclusão, típico dos pacientes falcêmicos, e também a uma morte precoce das hemácias, a uma hemólise. Então, a anemia falciforme é sim uma anemia hemolítica crônica com vasoclusões, tá bom? E aí o drepanócito, ele não é patognomônico, tá bom? Às vezes você pode ver drepanócito e não ser anemia falciforme, mas a verdade é que nas provas, sempre ele vai vir como anemia falciforme. Ele nunca vai te trazer o drepanócito para outra condição, tá bom? Vamos ver aí uma questão sobre isso? Olha lá, questão do pessoal lá do Hospital da Aeronáutica, uma questão de 2019, recente. Você já olha a imagem, você já vê que é um drepanócito, né? Você já vê, ó, tá lotado de drepanócito. Olha lá eles que bonitos, né? Drepanócito, 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 um monte de drepanócito. Se você precisar correr, tô atrasado na prova, não consigo ler mais, vê aí a imagem, olha lá, tem drepanócito? Pense em anemia falciforme. Agora, se você conseguir ler, olha lá a questão. Criança de 1 ano é trazida pela mãe com histórico de choro frequente, em crises, sem fator desencadeante óbvio e com melhora espontânea. Então, uma criança que tem crise de dor. Desde o seu nascimento, vários episódios de infecções, tratados sempre com orientação médica, e nos últimos 15 dias, amarelamento da pele e dos olhos. O que ela está fazendo? Icterícia, né? Hemólise. Solicitado o hemograma, a gente vê os drepanócitos aí. O que você acha desse caso? Poxa, é uma criança que tem crise de dor, é uma criança que está hemolizando, está fazendo icterícia e que tem drepanócito, perdão. Se você tem essas alterações, não tem dúvida, a gente está falando aí de uma anemia falciforme. E aí você vai ler aqui a alternativa, tá bom? Olha lá, vamos olhar as outras alternativas. Presença de linfoblasto? Não, blasto é uma célula leucêmica. A gente não está pensando numa leucemia linfóide aguda. Presença de reticulocitose? Não, o reticulócito é aquela hemácia jovem que acabou de sair da medula. A gente precisa de uma coloração especial para ver o reticulócito. Não dá para ver só na hematoscopia normal. Presença aí, então, de poiquilocitose suspeito de anemia falciforme?
Com certeza, com certeza. O que é poiquilocitose? Poiquilocitose é toda a hemácia de formato anormal. Então, o drepanócito, né, ele é um poiquilócito, e todos os outros que a gente vai ver aqui são também poiquilócitos, tá bom? É um nome genérico para hemácias de formato anormal, e aí a gente tem os nomes mais específicos, tá? Então, essa certamente é a resposta certa. E por último, olha lá, presença de microcitose com suspeita de anemia ferropriva? Com certeza não, né? Anemia ferropriva não dá dor, né? Anemia ferropriva não dá infecções frequentes, não é essa condição, tá bom? E microcitose é aquela hemácia de tamanho pequenininho que a gente não tá vendo naquela imagem, tá bom? Então, drepanócito, anemia falciforme. A gente tem que pensar, certo? Vamos seguir falando agora dos esquizócitos. Olha que legal, clássico esquizócito, tá bom? Também não é patognomônico de nada, mas ele é muito associado a algumas condições. O que é o esquizócito? O esquizócito é aquela hemácia fragmentada, é aquela hemácia despedaçada, é aquela hemácia que passou pela microcirculação e bateu em trombos na microcirculação, e aí ela foi totalmente quebrada, e a gente está vendo os pedacinhos dela. Tá bom? Como a gente vê aqui nessa imagem, olha aí lá. Isso aqui é um esquizócito, isso aqui parece um esquizócito, isso aqui é um esquizócito. São os fragmentos das hemácias, típicos das anemias hemolíticas microangiopáticas. Você lembra de anemia hemolítica microangiopática? Você vai lembrar de PTT, de CHU, de CIVD. Mas nas provas, a mais frequente, a mais associada, sem dúvida, é a PTT, tá bom? Você lembra lá que a PTT é uma doença normalmente adquirida, tá bom? Existem formas congênitas, mas o mais comum é ser adquirida. E ela é resultante aí de uma deficiência da ADAMS13. A ADAMS13 é uma enzima que corta, cliva o fator de von Willebrand. E essa função faz com que o fator de von Willebrand saia em pedacinhos e caia na circulação. Agora, alguns pacientes, eles têm anticorpos contra a ADAMS13, e aí eles não conseguem manter os níveis dessa proteína, e aí eles não clivam o fator de von Willebrand. Fica surgindo um fator de von Willebrand gigante na circulação. Esse fator de von Willebrand gigante entope a microcirculação, e a hora que a hemácia vai passar lá, pum, ela é despedaçada, dá esquizócito, tá bom? Então, a PTT é um quadro gravíssimo, é um quadro muito florido. Se você for olhar, ó, a pêntade clássica de sintomas da PTT é anemia hemolítica microangiopática, claro, essa destruição das hemácias na microcirculação, plaquetopenia, porque aquele trombo, né, aquela obstrução pelo fator de von Willebrand consome plaquetas, alterações aí inflamatórias, febre é comum, tá bom? E alterações neurológicas e insuficiência renal, porque é onde a microcirculação está afetada, tá bom? Eu sei que é um quadro um pouco ali inespecífico, né? Insuficiência renal, alteração neurológica, às vezes é difícil de você suspeitar. Mas, na presença de esquizócito, você tem que pensar em PTT, principalmente porque a PTT é muito grave. A PTT tem uma mortalidade de 90% se você não fizer o tratamento adequado. Qual que é o tratamento adequado? Plasmaférese de urgência. Na suspeita de PTT, você não espera confirmar. Você faz a plasmaférese para tirar o fator de von Willebrand doente, gigante, e dar um pouquinho de ADAMS13 para esse paciente. Então, PTT é plasmaférese, tá bom? Olha lá, olha essa questão aqui também do pessoal da USP, uma questão bem recente, né? Uma mulher de 40 anos, com febre, confusão mental e petequias. Teve um quadro infeccioso recente com resolução espontânea. Você olha o hemograma dela, uma anemia importante, uma plaquetopenia muito importante, tá bom? Reticulócito elevado, quer dizer, é uma anemia hemolítica. A medula dela está respondendo a uma perda periférica das hemácias. As hemácias estão sendo destruídas e para isso ela está jogando novas hemácias na circulação, para responder a isso. Como que é as novas hemácias na circulação? Reticulócito, né? E além disso, um pouquinho de insuficiência renal, né? Não chama muito atenção essa creatinina, mas se a gente fizer o clearance para uma mulher de 40 anos, vai dar um clearance baixo. E aí o mais importante, o que a gente está aqui para aprender, né? A imagem, olha lá.
O que que é isso? Uns pedaços de hemácia, umas hemáciazinhas quebradas, né? O que que é isso aqui? Esquizócito. Então ela tinha febre, tinha confusão mental, tinha uma leve insuficiência renal, tinha anemia hemolítica, e aqui a gente comprovou que a anemia hemolítica dela é microangiopática. Até que se prove o contrário, isso aqui é PTT. E aí, se você está diante de uma PTT, qual é o tratamento mais adequado? É você dar plaqueta? Não, você não dá plaqueta em plaquetopenias imunes como a PTT. Você pode dar prednisona e imunoglobulina? Você até pode dar, você geralmente até associa prednisona ou corticoide, mas ele não é o principal tratamento, tá bom? Você pode dar o eculizumab, que ele é um anticorpo monoclonal aí contra o complemento, contra o C5, ele é usado para outra doença, né, que chama HPN, a hemoglobinúria paroxística noturna. Não é usado aqui nos nossos casos de PTT, tá bom? Então a resposta certa, você não pode ter dúvida disso, tá bom? É PTT plasmaférese, na mesma hora, tá? Tem que fazer plasmaférese para esses pacientes, tá? Então o esquizócito, na sua prova, pense em PTT primeiro, e depois você pensa um pouquinho em CHU, em eventualmente CIVD, mas de início, PTT é a condição mais associada na prova com esquizócito, tá bom? Vamos seguir? Vamos ver então aqui mais um tipo de poiquilócito, mais uma hemácia de formato anômalo, que é a hemácia em alvo, né? Que é esse aqui, o leptócito, tá bom? O leptócito, ele é essa hemácia que parece ter um alvozinho, né? Ele tem um halo ali, ele tem uma alteração que parece uma bolinha no centro ali, quase como se fosse um núcleo. Isso aí é um déficit, é uma alteração na hemoglobinização dessa hemácia. Quer dizer, a produção de hemoglobina está alterada. E isso a gente vai ver nas hemoglobinopatias. O que que são hemoglobinopatias? Justamente doenças da molécula de hemoglobina, como é a talassemia, e até, olha lá, a anemia falciforme que a gente já comentou. Então, a anemia falciforme aparece às vezes hemácias em alvo, tá bom? Então, não é nada específico, também não é uma condição patognomônica, tá? Mas ela pode aparecer na talassemia, na anemia falciforme. Como a gente já comentou de anemia falciforme, eu trouxe uma leve revisão aí da talassemia para a gente lembrar. A talassemia é aquela deficiência congênita, hereditária, né, de uma das moléculas de globina. Vamos lá. A molécula de hemoglobina ela é composta por duas alfas e duas beta-globinas. Mas algumas pessoas nascem com mutações que fazem com que ela não produza direito a cadeia alfa ou não produza direito a cadeia beta. E aí ela faz o quê? Ela não consegue produzir adequadamente a molécula de hemoglobina. Se ela não produz adequadamente a molécula de hemoglobina, ela desenvolve uma anemia microcítica, com hemácias pequenininhas, tá? Com aquelas hemácias de VCM reduzido. Além disso, a gente tem o quê? Hemólise. Por que que tem hemólise? Porque a cadeia acometida, ela tá pouca. Então sobra a cadeia não acometida. E essa cadeia não acometida, né, a globina que não está faltando, ela se acumula na hemácia e isso leva à destruição da hemácia. Então as talassemias são anemias hemolíticas crônicas, mas elas têm um fenótipo muito variável, tá? Tem os pacientes que têm uma talassemia menor, um traço talassêmico, que eles nem sentem nada, eles às vezes não descobrem nada. Eles descobrem uma anemiazinha leve, que ele está ali, que descobre no exame, ele nem sente nada. E aí o pessoal acha que é ferropriva, porque é microcítica, né? A anemia microcítica mais comum no mundo é a ferropriva. E aí vai dando ferro para esse paciente, mas ele não tem uma deficiência de ferro, ele tem talassemia, né? Para a gente diagnosticar, a gente precisa fazer a eletroforese de hemoglobinas, né? E aí, mas existem também talassemias maiores, com hemólise importante, né? Com aqueles pacientes que têm um grande baço, que precisam tomar transfusões, tá bom? Isso não importa agora, o que importa é isso aqui, ó, a imagem, né? A imagem de um leptócito, de uma hemácia em alvo. Olha que bonitinha a hemácia em alvo lá. A gente consegue, olha que linda a hemácia em alvo, o leptócito. E se você for ler a história, é justamente de um paciente jovem com anemia
que o pessoal achou que era ferropriva, mas que não teve resposta após o uso de ferro. Poxa, a anemia ferropriva não dá leptócito. A anemia ferropriva não dá hemácia em alvo. Quem que dá anemia, que pode ser confundido com ferropriva e tem hemácia em alvo, certamente a gente está falando aqui da talassemia, a famosa anemia do Mediterrâneo, né? Anemia hemolítica microangiopática, a gente veria esquizócito. Deficiência de ácido fólico, a gente veria neutrófilo hipersegmentado, olha lá, anemia megaloblástica. Drepanocitose é um nome para anemia falciforme. Poderia até ser aquele esfregaço de um paciente falcêmico? Até poderia, mas a história não é compatível, né? A gente sabe que o leptócito pode aparecer na anemia falciforme, mas a história da anemia falciforme não é essa história desse paciente aí, né? Teria crise de dor, teria hemólise, teriam outras alterações e teria drepanócitos, né? Então a resposta da questão é a alternativa D, leptócito. Pense em anemia falciforme, mas bem pouquinho, pense em talassemia, tá bom? Vamos seguir? Vamos ver mais uma alteração. Essa alteração também pode aparecer na talassemia, tá? Mas nas provas é mais comum que ela apareça associada a essa doença que chama mielofibrose. É o dacriócito, a hemácia em lágrima, em gota. Essa hemácia um pouquinho alongada. Essa hemácia, ela foi produzida fora da medula óssea. Ela foi produzida no baço, ela foi produzida no fígado. E a hora que ela foi sair do baço, foi sair do fígado, ela teve que passar pelos sinusoides esplênicos e hepáticos. E o sinusoide é meio apertadinho, então ela vai se apertando e sai aí com esse rabinho, esse formato de gota, de lágrima, de pera, tá bom? Isso aqui é o dacriócito. Você leu o dacriócito na prova, pensa muito em mielofibrose, ele traz nas questões, pode ter em talassemia, tá bom? Aparece em talassemia também, mas nas questões ele é muito associado com a mielofibrose. O que é a mielofibrose? Mielofibrose é uma neoplasia mieloproliferativa crônica, né? Mielofibrose surge lá na medula uma mutação, a mais comum é a mutação da JAK2, e essa mutação faz com que surjam células anômalas que se proliferam sem controle, né? É uma neoplasia, né, dessas células hematológicas. E aí, essas células vão causar a fibrose da medula, tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa, não, mielofibrose, a medula fibrosou, daí veio a doença. Não, a doença veio primeiro, é uma neoplasia primeiro, depois que veio a fibrose, ela é parte do fenótipo, tá? E o que tem mais de alterações de fenótipo? A gente tem habitualmente anemia, a gente tem muita esplenomegalia e a gente tem dacriócito, tá? Dacriócito nunca caiu como imagem, então a gente nunca viu nas provas essa imagem aqui, dessa célula aí em lágrima. Ele costuma cair como texto. Costuma cair aí, uma descrição de um quadro clínico, de um paciente com anemia, um paciente que tem lá esplenomegalia importante, eventualmente até leucocitose com desvio escalonado, e aí ele descreve para você o dacriócito. Procura nas alternativas da mielofibrose que você vai encontrar, tá bom? Dacriócito muito associado com mielofibrose, não é patognomônico, tá? Na talassemia também tem, mas é mais nas questões, muito mais vem com mielofibrose. E aí, também tem outras alterações que não vêm muito à imagem, tá? Porque a imagem é um pouco difícil de ver dessas alterações. Elas são alterações que às vezes você precisa ter um olho bom para enxergar. Então essas imagens o pessoal não costuma trazer na prova multimídia. Eles costumam trazer muito mais no texto mesmo. Eles costumam falar lá, esse paciente tem corpúsculo de Raio-Jolie. Então esse paciente sofreu uma esplenectomia, né? Ele é asplênico, o seu baço não funciona mais. Ele descreve lá no texto, paciente que tem crises hemolíticas e aí tem corpúsculo de Heinz. Corpúsculo de Heinz muito associado à deficiência de G6PD, assim como os corpúsculos de Pappenheim
Pappenheimer, estão associados à anemia sideroblástica. Então veja, essas aqui eu trouxe, mas eu não acredito que vão cair em uma prova multimídia, não. Eu não acredito que eles vão trazer para você uma imagem do Raul-Joly, uma imagem do Heinz, do Pappenheimer, para você saber o diagnóstico. Isso costuma cair mais em uma questão como escrito mesmo, uma descrição. Tem presença de corpúsculos de Heinz. Isso aparece, tá bom? Então não trouxe as imagens que eu acho que realmente você não precisa saber delas. Aqui, as outras 5 alterações anteriores, eu acredito sim que elas podem cair com imagens e que aí você precisa lembrar delas, tá bom? É isso, pessoal. Essa primeira parte de hematoscopia é simples, tá? O mais importante ali é o neutrófilo hipersegmentado, esse cai bastante, mas o drepanócito cai, tá? Foca aí, neutrófilo hipersegmentado, drepanócito, leptócito, dacriócito, esses aí eu acredito que eles são cobrados sim, tá bom? E a gente se vê aí na parte 2, que a gente vai comentar um pouco de outra doença que chama mieloma múltiplo. Até lá!